Gostava de falar convosco hoje sobre uma passagem que lemos em Filipenses 3. Filipenses 3, da última vez que aqui estive, também falámos de Filipenses 3, Filipenses 3:18, sobre aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo que são, claro, os descrentes, mas até nós, crentes, podemos ser inimigos da cruz de Cristo, quando não nos apropriamos da obra de Cristo para as nossas vidas, quando nos envergonhamos de falar da cruz de Cristo aos outros, quando damos lugar ao pecado, quando promovemos as divisões no corpo, quando não valorizamos verdadeiramente o que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz, podemos estar a ser inimigos da cruz de Cristo. E estes inimigos da cruz de Cristo, que nós lemos aqui no versículo 18 e continuando pelo versículo 19, cujo fim é a perdição, claro que os perdidos, os descrentes, o fim deles vai ser a perdição. Mas mesmo aqueles que são crentes verão a obra que terão realizado durante as suas vidas. Alguns deles, com muito volume, verão no Tribunal de Cristo ver aquilo ser madeira, feno e palha e tudo vai ardendo, fica reduzido a nada, cujo Deus é o vento e cuja glória é para a confusão deles, no versículo 19, que só pensam nas coisas terrenas. E ai de nós, que somos crentes, se o nosso pensamento está nas coisas terrenas. O nosso pensamento tem de estar, como cantámos há pouco, nestas promessas incomparáveis que temos no nosso Deus. Cuidado, porque até nós podemos ser inimigos da cruz de Cristo. Até nós podemos, de certa forma, o nosso Deus pode ser o vento. E poderei falar contra mim, o meu Deus ser o ventre, se calhar como mais do que devia, mas não creio que seja isso que está aqui nesta passagem. O ventre, as entranhas, normalmente estão associadas, na palavra de Deus, às emoções, aos afetos, principalmente às emoções. Eu lembro-me daquela passagem de quando José voltou a ver os seus irmãos. O que é que lhe moveu? O seu coração, as suas entranhas, os seus sentimentos vieram ao de cima, moveram-se as entranhas. O apóstolo Paulo quase sempre fala de palavra relacionadas com entranhas, entranháveis afetos. Requeria as minhas entranhas, sempre muito no domínio, não do racional, mas no domínio do sentimental, do afeto. Não é que isso seja mau. Mas há alguns, e creio que é isso que o apóstolo Paulo quer falar aqui. Pelo menos permitam-me esta interpretação e esta aplicação. Há muitos que, na sua vida espiritual, deixam-se levar demasiado pelos sentimentos, pelos afetos. Não é que não devamos ser pessoas afetuosas, pessoas com sentimentos, mas ai daquele que toma a sua decisão por Cristo, não de uma forma racional, mas toma apenas com base nos sentimentos, numa emoção da hora, e não numa decisão bem racional, bem compreendida daquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou por si na cruz. Porque eu já presenciei, e alguns irmãos com mais experiência do que eu, já terão presenciado talvez dezenas de conversões de acampamento. Aquilo que eu chamo aquelas conversões por sentimentos apenas, de muita emoção. E nós vamos ver onde é que eles estão agora. A sua decisão foi meramente de emoção. Muitos daqueles que se convertem, quando se fazem campanhas evangelísticas, às vezes ouve-se falar que milhares de pessoas tomaram uma decisão por Cristo. Será que são verdadeiramente crentes? Ou será que tomaram ali uma decisão baseada no sentimentalismo daquela hora? E não numa decisão bem madura, bem consciente, da compreensão da obra redentora do Senhor Jesus Cristo em seu lugar. Cuidado em deixarmos levar apenas pelas emoções. Muitas das decisões que são tomadas com base nas emoções, por vezes saem furadas. Temos de pensar bem antes de agir.
não agir com base apenas naquilo que normalmente chamamos o coração. Mas a Bíblia, quando fala de coração, não está a falar de sentimentos. Está a falar mais de razão do que de sentimentos. Normalmente, quando é sentimentos, é as entranhas. E nós até sabemos disso, porque quando estamos nervosos, estamos ansiosos por qualquer coisa, eu posso dizer que no dia em que casei, quando a Cláudia estava a dizer isso para mim, eu não sentia um aperto no coração, sentia qualquer coisa aqui mais em baixo, nas entranhas, não é? E, por isso, e a palavra de Deus confirma isso. É mais as nossas entranhas, o nosso ventre está associado às emoções. E há muitas pessoas que levam a vida cristã mais no aspecto da emoção do que da razão. Não, porque pode haver muito aparato, uma vez mais falo, pode haver muito aparato, muito show-off, muita coisa que se veja, até num certo ministério dito cristão, e vai saber o conteúdo espiritual, o conteúdo bíblico que ali está, é praticamente zero. E as pessoas vão lá e dizem que bênção, isto foi extraordinário. E se calhar o Evangelho da Graça a Deus até nem é pregado ali. É pregado uma coisa parecida. Um Evangelho adulterado. Quantas vezes não acontece isso? Em ajuntamentos cristãos. Ditos cristãos. Cuidado porque temos de ver se o que está a ser dito está fundamentado nas Escrituras verdadeiramente e não apenas em sentimentos, em emoções. Por que estas pessoas, estes tais inimigos da cruz de Cristo, estas pessoas que não lidam com os relativamente aos assuntos espirituais, não os tratam com racionalidade, com base nas Escrituras, mas sim com os sentimentos, estas pessoas só pensam nas coisas terrenas. E ai de nós se estamos a pensar demasiado nas coisas terrenas. A dada altura, quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, nós lemos em Atos 1, o que é que aconteceu quando o Senhor... Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Estes 2 anjos disseram aos discípulos que tinham um ministério terreno. Tudo o que o Senhor lhes falou era terreno, material. Temos de dizer: porquê é que estás a olhar para o céu? O vosso trabalho é aqui em baixo. Porquê é que estás a olhar para o céu? Claro, eles estavam a olhar para o céu, viram o Senhor subir, mas o Senhor não viria já. O Senhor era de se ocupar com as coisas terrenas. Será que nós não precisaremos de que alguém nos venha dizer: porquê é que estás a olhar para a terra? Porquê é que estás tão ocupado com as coisas que são terrenas? Porquê é que só pensas nas coisas que são terrenas? Não faz sentido. Porquê? Versículo 20, Filipenses 3. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. A nossa cidade está nos céus. Esta palavra cidade é traduzida de muitas maneiras diferentes nas Escrituras. É traduzida por cidadania, comunidade, conduta. E tudo isto está no céu. Só uma curiosidade. Esta palavra no original eu gosto, por vezes, para tirarmos preciosas lições sobre as expressões no grego para nós. Mas agora, esta cidade está nos céus, cuidado. Alguns podem pensar: esta cidade está nos céus, é a Nova Jerusalém que desce do céu, que fala o Apocalipse. Não. Essa cidade está relacionada com o povo terreno de Deus. Nova Jerusalém, que desce dos céus, não é essa a nossa cidade que nós desejamos.
Só para não haver confusões. Esta palavra, cidade, no original, é uma palavra que nós não gostamos muito do português. É politeuma. Politeuma faz-nos lembrar uma palavra, que é política. A nossa política está nos céus. E esta palavra, o apóstolo Paulo só usa aqui. Gostávamos de ver onde é que ele usa mais esta palavra para ver que outros versículos é que se relacionam. Esta palavra cidade é um substantivo, é um nome. Mas Paulo usa esta, não o nome, mas o verbo usa-o. Nesta mesma epístola. E onde é que ele usa isso? É só andar com as vossas Bíblias uma página atrás, virar a folha. Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Para que, quer vai-vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Está aqui. Mas se calhar se eu vos perguntar onde é que está o verbo correspondente a cidade, alguém é capaz de adivinhar? Somente deveis portar-vos dignamente conforme a verdade do Evangelho, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Um verbo. Também não há muitos verbos. Está lá. Um verbo. Portar-vos. Fala-nos de quê? Portar-vos dignamente conforme a verdade, conforme o Evangelho de Cristo. Este portar é a palavra, o verbo correspondente à palavra cidade. Ou seja, portar fala-nos da nossa conduta, a forma como nós nos conduzimos neste mundo. E a forma como nós nos conduzimos neste mundo é de onde? É daqui do céu? É daqui da terra? Não pode ser daqui da terra. Nós não nos podemos conformar com este mundo. A nossa norma de conduta tem de ser de outro mundo. Irmãos, eu tenho de dizer que este fim de semana passei mesmo tristíssimo. Muito triste. Tenho de dizer que aquilo em que nós acreditamos está a ser violentamente atacado. O inimigo tem intentado vários ataques. Têm sido realizados vários atentados. Eu não estou a falar dos atentados em Paris. Estou a falar dos atentados do inimigo das nossas almas, do Deus deste século, contra os princípios da palavra de Deus. Esta sexta-feira foi, uma vez mais, um dia negro para a história do nosso país. Estão todos contentes. A esquerda toda contente, alguma direita também. Por isso, quando votarmos, de ambos os lados, estamos em aperto, não sabendo o que escolher, porque são as duas opções más. Porque estes deputados que nós temos no Parlamento levaram-nos por um caminho perigosíssimo. Mais um passo foi dado em direção a um abismo moral. Todos contentes. E nós é que somos uns tapadinhos. Aprovaram a lei da adoção por casais homossexuais. Vai aos poucos. E andaram para trás na lei do aborto. Porque agora nem taxas moderadoras querem que se pague. Recentemente, a minha mulher, a Cláudia, passou por um aborto. Entristeceu-nos bastante. Talvez nem tenha, alguns talvez não tenham chegado a saber, mas também não é uma coisa que nós andemos a divulgar a toda a gente. Mas se aquilo já é custoso por alguém que aborta sem querer, e já vejo que é uma série de direitos que dão, ficar 30 dias em casa, e foi involuntário, imaginem o que é dar essas benesses todas a alguém que faz porque quer. Porque não me dá jeito. Porque quer fazer o papel de Deus. Mas a nossa sociedade está entregue a um sentimento perverso e estão todos contentes. É triste. Estou mesmo desolado e vejo que já não há grande esperança neste mundo. Podemos tentar, nós, como embaixadores de Cristo,
dentro do que nos for possível, especialmente nos nossos lares, tentar estancar isto. Mas está muito mal. Está muito mal porque o inimigo tem conquistado grandes vitórias nos seus ataques contra nós. E sabem uma das coisas graves, porque assim, podem dizer, faz assim tão mal, cada um é livre para fazer o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Em relação ao aborto, está a prejudicar alguém. Está a prejudicar uma vida que não tem culpa nenhuma da responsabilidade de quem decide agir assim. Sabem outra coisa? Em relação à homossexualidade, o problema é que hoje em dia já não se pode chamar pecado ao pecado. O diabo está a conseguir eliminar o conceito de pecado da cabeça das pessoas. Eu já não posso falar de pecado a ninguém. E se não houver pecado, isto é uma cadeia. Não há pecado, as pessoas não reconhecem que são pecadoras, então não precisam de um Salvador. E se não precisam de um Salvador, não podem ser salvas. Porque sem a convicção do pecado, ninguém pode ser salvo. Porque as pessoas, para serem salvas, não precisam de ser melhores que as outras. Não precisam de se esforçar mais do que as outras. Não precisam de ser mais piedosas, orar mais, ler mais a Bíblia, procurar ser mais santas, procurar fazer mais o bem. Não. Primeiro preciso perceber, eu não presto aos olhos de Deus. Eu não sirvo. Eu como estou, sou... Tudo o bem que eu possa fazer é como trapos de imundícia. Eu tenho primeiro de procurar reconciliar com Deus. E a única forma de me reconciliar com Deus é através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Mas se as pessoas não compreendem, não aceitam que são pecadores, como é que podem algum dia ser salvas? E o problema é este. O pecado vai se tornando normal, já é legislado e fica cada vez mais difícil cumprirmos as nossas funções enquanto embaixadores. Porque é o que nós somos neste mundo. Nós somos embaixadores da nossa cidade, que está nos céus. É lá. É para lá que vamos. Eu gosto muito de dizer que eu não sou deste mundo, nem tenciono ficar cá. Alguns que anunciam que querem ficar cá. Os senhores Jeová dizem que querem herdar a terra, querem... Não é essa a nossa esperança. E eu não sou de cá, nem quero ficar por cá. O meu objetivo e a minha certeza é esta, de estar para sempre com o nosso Senhor nesta cidade que está nos céus. E a nossa cidade, a nossa cidadania, a nossa comunidade, tudo tem de estar nos céus. E é de lá, é lá que nós temos de fazer os nossos investimentos. Imaginem o seguinte, imaginem que eu sou embaixador de Portugal nos Estados Unidos. Se calhar não é o melhor exemplo, porque se eu fosse embaixador de Portugal nos Estados Unidos, eu queria ficar por lá, não queria voltar para Portugal no fim. Mas imaginem um país no qual eu sou embaixador. Eu, tudo bem, vivo lá, mas tenho de ter consciência sempre de que não sou cidadão dos Estados Unidos, sou cidadão português. E é em Portugal que eu devo procurar, é para lá que eu espero voltar quando acabar o meu trabalho enquanto embaixador. É lá que eu devo preparar as coisas para a minha reforma, para vir um dia mais tarde. Deve ser essa a minha mentalidade. Não é a minha olhar lá, é a minha olhar cá. E é de nós nos aculturamos, o seu embaixador, se acultura demasiado ao sítio onde está. E é de nós que nos deixamos influenciar em demasia por este mundo. Porque a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. E diz também em Gálatas 1:4, uma passagem muito solene, que nós nos devemos pensar bem, porque o nosso Senhor se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Este presente século mau não é cá que nós vamos ficar. Não nos podemos identificar, não nos podemos deixar levar, deixar aculturar por este presente século mau. E eu fico muito preocupado quando ouço a linguagem e a maneira de pensar de alguns crentes
ou ditos crentes, demasiado parecido com a linguagem e a maneira de pensar do mundo. Fico preocupado. É sinal de que estes embaixadores, que posso ser eu também, já sentem-se demasiado à vontade no sítio onde estão. Já não se preocupam em defender os interesses do seu país, de origem. E é de lá que nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto desta expressão de onde também esperamos o Salvador. E esta palavra de esperar, eu estive a ver a ideia do original, não é só um esperar, é um esperar um pouco, apesar de ser um pouco ao contrário. Há quem associa a Igreja à noiva e Cristo ao noivo. Aqui é um bocadinho o contrário. Aqui é um bocado como, a ideia de nós esperarmos pelo Senhor é um bocado como está o noivo à espera da noiva e ele está a olhar. Por onde é que ele está a olhar? Está a olhar, olha, a ver, está ali aquele meu familiar, ainda bem que ele veio, olha, aquela pessoa está muito bem vestida, aquela outra pessoa, olha, ele está a olhar, à espera que a noiva entre. E quando ela entra, tudo bem que estão lá outras pessoas, mas ele não vê mais nada. Só vê a noiva. E aqui é um pouco como nós devemos andar. Claro, tendo consciência de que estamos neste mundo e temos de continuar a fazer o nosso trabalho enquanto cá estamos, procurando sempre honrar o nosso Deus, devemos estar sempre com a perspectiva de que o Senhor vem. E é triste, porque por vezes passam-se dias sem que eu me lembre que o meu Senhor vem. Pode vir. Pode vir a qualquer altura. Se nós tivermos consciência que o Senhor pode vir agora, quando a tentação vem e eu digo, olha, deixa-me lá pôr o cristianismo na gaveta, deixa-me dar lugar ao pecado, se nós temos mesmo consciência que o Senhor pode vir naquele momento, acham que vamos ter alguma vontade de dar lugar ao pecado? Vamos ter sempre esta consciência. Com os nossos olhos, com a nossa mente abstraída de tudo o resto, perceber que o Senhor está para vir. Deve ser esta a nossa esperança. João diz, noutro contexto, falando de outra vinda do Senhor, mas eu gosto de aplicar, apesar de ter noção de que a outra vinda, e diz, sobre a vinda do Senhor, diz, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui a ideia é viver na expectativa de que o Senhor está para vir. E apesar das vindas serem diferentes, como espero falar-vos rapidamente, como é uma é a vinda do Senhor para reinar, outra é a vinda do Senhor para nos buscar, penso que o princípio é o mesmo. Viver nesta expectativa, o Senhor vem. Mas cuidado, alguns, no tempo de Paulo, viviam demasiado nesta expectativa. Viviam tanto nesta expectativa que até deixaram de trabalhar. O Senhor vem já, por isso nem vale a pena trabalhar. E Paulo tem de repreender os Tessalonicenses porque havia alguns que andavam desordenadamente, não andavam a trabalhar, por ser, o Senhor vem, não precisamos nos preocupar mais. É uma questão de dias. Porquê? Porque confundiam as coisas. E há muitos que confundem hoje também. Há demasiada gente, e eu fico preocupado. Há muita gente mesmo, que está sempre a olhar, olha o que está a passar agora, é sinal que o Senhor está para vir. O Senhor vem é cumprimento daquilo que está escrito, o Senhor vem. Meus irmãos e amigos, não há nada que tenha de acontecer para que o Senhor venha. O Senhor tanto pode vir agora, como podia ter vindo há 1000 anos, como podia ter vindo há 1980 anos, quando o apóstolo Paulo, há mais ou menos quando o apóstolo Paulo se converteu, podia ter vindo a qualquer altura. O apóstolo Paulo dizia, nós nos ficarmos vivos. Eu conheço a expectativa. O Senhor podia vir a qualquer altura, mas não há nada que tenha de acontecer para que o Senhor venha. Estes sinais dos fins dos tempos, que muitos gostam de ler e seguir, não tem nada a ver connosco. Tem que ver isso sim, se nós lermos, com a vinda do Senhor para reinar. Porque a próxima coisa que tem de acontecer nos planos de Deus é o Senhor vir.
O Senhor vir buscar a sua igreja, vir buscar-nos a nós, vir esta esperança que nós temos, o Senhor, vir o Senhor Jesus Cristo buscar-nos, é a próxima coisa que vai acontecer. Depois vem a grande tribulação e vem o Senhor, ao fim da grande tribulação, vem para reinar e aí é que há sinais. E depois vem o milénio e depois os séculos dos séculos. Mas não há nada que tenha de acontecer. Mas há muitas pessoas que confundem tudo. E é triste. É triste porque há muitas pessoas que, com base em passagens descontextualizadas, levam os descrentes a ter uma percepção errada. Eu dou-vos o seguinte exemplo. Vi há algum tempo uns vídeos, foi naquela altura de setembro, em que havia umas luas de sangue, não sei se ouviram falar, que vai acontecer coisas extraordinárias, é capaz de vir o fim do mundo. Há pessoas a preparar o fim do mundo todas as semanas. Um deles acerta, não é? Mas não tem nada que acontecer isso. Não há nada profetizado. Então, cheguei a ver uns vídeos e o que é que acontecia? Lá um pastor ou alguém a falar sobre estas passagens de onde? É com Lucas 17. Podemos ir lá ver Lucas 17, Mateus 24 e mostram os cataclismos, mostram as catástrofes, as fomes, as cheias, as secas, as guerras, os tsunamis, essas coisas todas. E depois com uma música de fundo bastante sugestiva. E o que é que fazem? Metem medo às pessoas. E sabem uma coisa? Por isso é que eu quis mesmo falar do Deus do ser o ventre, dos sentimentos, das emoções. Aquilo apela a quê? Aquele tipo de pregação, aquele tipo de vídeos, aquele tipo de espetáculo multimédia leva as pessoas o quê? A raciocinar com base nas Escrituras ou a reagir com base nas suas emoções, naquilo que estão a sentir naquele momento, porque estão a ser bombardeadas com imagens e com passagens da palavra de Deus, mas fora do contexto. O que acontece? As pessoas percebem tudo mal, são convidadas a aceitar a salvação não com base no amor de Deus para com elas, mas com base no medo. Eu não quero passar por isto, então é melhor aceitar. Mas, se o nosso Deus preparou uma salvação tão extraordinária para nós, vamos nós agora, em vez de falar às pessoas do amor de Deus, atenção, não quero dizer que não devamos falar do perigo iminente a que eles se encontram. Mas não é, com base nisso, esquecer o amor de Deus. Deus amou-te, Deus preparou uma salvação para ti, Deus, vendo que tu és pecador e que tu, por ti mesmo, não és capaz de salvar, preparou uma forma para tu te salvares. Aceita. Aceita, porque se tu não aceitares, o teu fim será terrível. O teu fim será no lago de fogo. Porque rejeitaste o amor de Deus. Cometeste um pecado, por assim dizer, o pecado imperdoável. Deus perdoa todos os pecados, menos as pessoas que rejeitam o seu amor. Não há pecado maior do que esse. Mas há alguns que gostam de apelar ao medo. E as pessoas estão apavoradas. Vêm estas coisas todas. Depois leem. Há aqui uma passagem que para mim é extraordinária e que revela bem o desconhecimento que as pessoas têm das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo fala aqui em Lucas 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio do dilúvio e os consumiu a todos. Por aí fora, continua, e depois no versículo 34. Atenção que o Senhor está a dizer, será como nos dias de Noé, em que veio do dilúvio e os consumiu a todos. E depois, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão na cama, duas estarão juntas, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado.
Eu creio que alguns de vocês têm umas Bíblias como a minha, que tem umas notas com passagem aqui em baixo. Adivinhem só que passagem é que está. Alguém é capaz de ver, se alguém que tenha, no versículo 34, tem um númerozinho 24, não tem? É quem tem essa Bíblia, não tem? Que passagem, para que passagem é que remete essa? 24, 40 e 41. Mas há outra. 1 aos Tessalonicenses 4. O que é que fala 1 aos Tessalonicenses 4:17? Do arrebatamento. Do dia glorioso em que o Senhor Jesus Cristo nos há de vir buscar. E há quem, confundindo, depois de nós os ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não confundamos. Esta vinda que fala em Mateus 17 é como nos dias de Noé, em que o que é tomado é o perdido. Vai ser tirado. Como nos dias de Noé, que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem é que ficou? Foi Noé e a sua família. Enquanto no arrebatamento, quem é que fica? É o perdido. Não confundamos as coisas. Estas notas foram feitas por pessoas que tinham algum conhecimento das Escrituras, mas que não compreendiam as diferenças entre as vindas do Senhor. E nós vamos compreender. Para não nos deixarmos levar e querer pensar que estas passagens nos dizem respeito. E que nós devemos ir atrás destes sinais, ou daqueles que lemos em Mateus 24. Depois é perigoso. É perigoso. Isto não é só uma questão de pormenor, de compreender melhor ou pior as Escrituras. E confunde-se tudo. E já não sabemos a quantas andamos. E é muito triste quando confundimos as vindas do Senhor. Porque muitos gostam de olhar aqui, Mateus 24, 32, aprendei, pois, esta palavra da figueira, quando já os ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Muitos gostam de olhar, olha Israel, a figueira está a brotar, é sinal que o Senhor está para vir. Irmãos, isto é ridículo. Roça o ridículo. Já, eu creio que o irmão Dias se recorda, se calhar até ele chegou a cantar aquela música que dizia que Jesus vai voltar, com ele vamos reinar. Havia uns jovens que cantavam isso. Os sinais são bem evidentes, quem pode duvidar? A guerra em Israel. São sinais bem evidentes que Cristo está para vir. E depois apela às pessoas que estás pronto. Tudo bem, é apelar às pessoas. Tens de estar pronto quando o Senhor vier, mas não é com base nestas coisas. Depois eu lembro de falar com alguém sobre esta música e disse, já quando era novo, pai, há 30 ou 40 anos cantava isto. Então, não há 40 anos a dizer que o que está a passar em Israel é sinal que o Senhor está para vir. Não devemos estar a pregoar essas coisas. Porque depois temos em descrédito. Cuidado. Não estamos a pregar às pessoas a verdade. E depois somos desacreditados como tantos são que dizem o Senhor vem para a semana. E não vem, pois como é? Ficam como? Como é que eles ficam? Porque aqui nesta passagem de Mateus 24, rapidamente, ele também fala Fala aqui também da vinda do Senhor, dos terremotos, da nação contra nação. Fala aqui de várias coisas. E nesta mesma passagem também fala virá como o ladrão de noite, que também não é a vinda do Senhor, não é como o ladrão de noite, é que nós esperamos. Mas depois aqui em Mateus 24 tem, por exemplo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, depois alguns com base nesta passagem dizem, se tu não andares certinho até ao fim, podes perder a tua salvação, com base em Mateus 24. Mateus 24 não nos diz respeito, diretamente para nós. Cuidado. Muito cuidado, porque podemos estar a induzir as pessoas em erro e podemos estar a contribuir até para que as pessoas não aceitem verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus. Aqui no final do capítulo, estando duas moendo, no versículo 41, e depois fala também de vir o ladrão como o ladrão de noite. Nada disto nos diz
diretamente respeito. Eu recordo-me que também há uns anos havia alguns que, se calhar até no tempo de Paulo, alguns diriam: o anticristo é Nero. Nero é o anticristo. Reparem, bate certo com tudo o que está escrito. Alguns diriam Napoleão, outros diriam Hitler, outros diriam é a ONU, porque também fala da paz e da segurança e de sobreviver à repentina destruição. Alguns diziam que era a União Europeia, quando tinha 10 países. Há uma profecia em Apocalipse que fala do número 10, depois era o número 12. Agora nós estamos em 27, o que é que arranjamos? Temos de arranjar alguma profecia para se encaixar. Irmãos, temos de ser mais inteligentes do que isso. Temos de nos cingir ao que diz a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não nos aconselha a pôr-nos a adivinhar quando é que o Senhor vem. Claro que nós, e agora aqui entra os nossos sentimentos. Nós gostamos que o Senhor viesse já. Toda a gente deseja. Mas acho que mesmo isso não somos convidados a orar. Mesmo quando o apóstolo Paulo diz Maranata, que alguns traduzem por ora vem Senhor Jesus, é mais o Senhor vem. O Senhor vem, nós devemos estar prontos. Toda a pessoa deve estar pronta para quando o Senhor vier. Por vezes, nós sabemos que as Escrituras dizem isto, mas quando os anos começam a passar e nós vemos que os nossos dias neste mundo já estão a acabar e nós estamos que o Senhor viesse, se calhar começamos a esquecer um bocadinho o que a Palavra de Deus diz e diz: realmente está a passar isto. O mundo já não aguenta muito mais tempo. Isso não pode ser. O Senhor vem, o Senhor pode vir daquilo a 1000 anos. Para ele é como um dia. Para nós que somos limitados pelo tempo, é mais complicado. Mas o que nós, e deve ser este o nosso lema, enquanto esperamos ansiosamente que o Senhor venha, é o que nós vamos ler em Tito 2. Tito 2:11. E quando estava a dizer, tínhamos também pensado dizer, sabe aquele cântico, o 337? Muito ansiosos desejamos ver no mundo aqui raiar esse dia alegre, divinal, de resplendor sem par, quando então virá com glória para sempre aqui reinar o Salvador Jesus. É essa a nossa esperança? Não é. E esse cântico acaba com: pode ser que a noite tenebrosa finde mesmo já e retorne glorioso para sempre aqui reinar o Salvador Jesus. Não é isso que nós esperamos. Os nossos sinais podem induzir-nos em erro. As nossas notas de rodapé podem induzir-nos em erro. Os cânticos induzem-nos em erro. Há um outro do nosso irmão José Elídio Freire, que é o 388, há tremor em toda a terra, há geral inquietação, são sinais que o Senhor está para vir. Nada disso. Portanto, sejamos ao que diz a Palavra de Deus. Não demos ouvidos até alguns livros de escritores que não compreendem as diferenças. Demos ouvidos, e sim, à Palavra de Deus, e aqui certamente vocês escutam a Palavra de Deus corretamente dividida. Ninguém vos leva por caminhos perigosos, por isso, venham aos cultos, estudem a Palavra de Deus com irmãos que a entendem verdadeiramente e não vão atrás de pregadores que podem ter muita retórica, mas nem para eles sabem, infelizmente. A nossa esperança tem de ser esta. Esta passagem devia ser daquelas que nós devíamos ter bem marcadas na nossa mente, que é Tito 2:11. Porque a graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É esta a nossa esperança, aguardar que o Senhor venha, e enquanto Ele não vem, temos consciência de que somos este povo seu especial, zeloso de boas obras, somos os seus embaixadores, e pensem, cada um de nós pense, que imagem é que está a dar da sua cidade celestial. Deus abençoe.